Se você mora no Brasil, com certeza nos últimos dias você viu manchetes, notícias sobre bebê reborn. Basicamente são aquelas bonecas hiperrealistas, parece um neném de verdade que as mulheres e alguns homens também estão adotando como se fosse um filho. Mas e se eu te falar que isso pode ter uma relação lá com a paternidade dessas pessoas que estão adotando essas bonecas? Você acredita que tem alguma relação? Pois é, gente, tem. Pode ter sim. Não pode ser um dos motivos, mas com certeza pode ter alguma relação. Porque, gente, esse negócio de adotar uma boneca, pegar uma boneca e chamar de filho e entender no seu subconsciente que aquilo é de fato um filho, é uma loucura sem tamanho. Se eu falasse para você há 10 anos atrás, que em 2025 a gente ia ter pessoas adotando bonecas que não têm vida e tratando como filhos de verdade, levando para a creche, tentando levar para um hospital para ser atendido por um pediatra, você ia falar, Alan, você tá maluco. Mas é a verdade de 2025. A gente achou que em 2025 a gente ia ter carro voador e a gente está tendo aí bebê reborn. Mas enfim, gente, é louco, chega a ser um pouco vergonhoso e estranho falar sobre esse assunto, mas não dá para ignorar, porque é um fato que é um fato, né? Com perdão da redundância. A gente está vivendo isso e pode ter relação com paternidade, porque essas pessoas elas estão tentando preencher um vazio dentro delas. Elas estão tentando preencher um vazio que talvez possa se vir lá da paternidade, porque, gente, no Brasil são milhões de pessoas que têm problema com seu pai, ou que não tiveram um pai presente quando eram crianças, ou que o pai até era presente, mas não era de verdade aquela presença, né? Não tinha interação com a criança, não ouvia, não brincava, era só um pai ali dentro de casa, né? E muitas crianças crescem com lacunas no seu coração, necessidade de aprovação, desejo de ser cuidado e de cuidar de algo. E aí muitas pessoas, né, muitas mulheres aí que hoje o número de mulheres no Brasil é muito maior que o dos homens, então possivelmente nós teremos muitas mulheres solteiras, né? E como essas mulheres não constituíram uma família, não conseguiram talvez ter um filho, elas estão adotando essas bonecas e tratando elas como filhos. Gente, isso é uma loucura sem tamanho, mas infelizmente pode ter uma ligação com essa questão da paternidade, né? Então o que, que eu quero falar com você aqui nesse vídeo sobre essa situação? O bebê reborn não é real, não é verdade, é uma boneca, não tem vida. E essas pessoas estão tentando preencher um vazio que não vai ser uma boneca que vai preencher. Eu tô segurando essa lua aqui, gente, porque eu tô sem luz. Isso aqui é o máximo que eu tenho de luz aqui. Mas, gente, não é uma boneca sem vida que você vai preencher um vazio. Não é você criando uma fantasia na sua cabeça que você vai conseguir mudar a sua vida e solucionar os seus problemas. Imagina se cada pessoa que tivesse um problema agora começasse a criar soluções sintéticas. Maluco, doideira total. E assim, gente, essa questão das bonecas, elas nos mostra também um problema que a nossa geração vive, que é o quê? É a necessidade de ter algo que só satisfaça as tuas vontades e que não te traga nenhum tipo de trabalho ou problema. Porque ter um filho dá problema, dá trabalho, né? Ter um filho tem que acordar de madrugada porque o bebê tá chorando, tem que trocar a fralda suja, né? Tem que corrigir as indisciplinas depois quando estiver mais grande. E a boneca Reborn não precisa disso. Então é cômodo para mim ter um filho que não chora, que não reclama, que não faz travessuras e que eu posso criar uma fantasia que eu quiser. É uma doideira? É uma doideira. Mas isso tá conectado com essa nossa geração, gente, que é uma maluquice, que é uma busca incessante por prazer, por satisfazer o que eu quero e não fazer o que precisa ser feito, né? Então, seja a boneca Reborn, ou seja qualquer outro problema que você tem aí na sua vida, cara, não adianta fugir da responsabilidade. A gente precisa sofrer algumas coisas. A gente precisa ter algumas dores para saber valorizar os momentos de alegria. A gente precisa ter algumas tristezas para saber valorizar os momentos de alegria, né? Como eu saberia que existem dias bons se não fossem os dias maus, não é mesmo? Então, assim, gente, esse negócio da boneca reborn, bebê reborn, aí pode ter uma relação com o passado dessas mulheres, lá com o pai, com a falta de atenção, pode ter sim, mas é um problema muito maior, é um problema de um vazio que só tem uma coisa que preenche, que é Deus, gente. Só Deus pode preencher o vazio da vida dessas pessoas. Não é uma boneca, não é um cachorro, não é um gato. Isso é um outro tema polêmico, né? Mas, gente, os animais, eles são incríveis, são ótimos, né, companheiros no nosso dia a dia, mas eles também não são nossos filhos, eles são animais, né?
E eu tenho 2 gatos, eu só não tenho cachorro porque eu moro em apartamento, porque eu queria ter cachorro também. Eu amo, inclusive eu sou acadêmico de medicina veterinária, amo os animais. Mas a gente tem que lembrar a nossa humanidade, de que pessoas são pessoas, e animais são animais. E aí agora a gente chegou a um outro nível, né? Que a gente está humanizando bonecas. Isso é macabro. Dá uma sensação até de estranheza a gente ver os vídeos das pessoas cuidando dessas bonecas. É uma sensação agoniante, ruim, sabe? E, enfim, galera, o que eu quero trazer com esse vídeo é a mensagem de que não adianta, cara, a busca por esse vazio aí que você tem em seu peito aí, ela tá em Cristo, ela tá em Deus, ela tá em algo que transcende essa realidade. Nada que você busque aqui na Terra você vai conseguir preencher esse vazio. Mas com Cristo, em Deus, você vai conseguir sim encontrar um sentido para essa sua vida. E, gente, Boneca Reborn, para mim, é mais uma fuga de realidade, mais uma fuga da realidade que essas pessoas estão é, criando. E não adianta, gente, não existem desculpas. Ou a gente faz o que precisa ser feito, ou a gente não vai ter os resultados que a gente quer ter, tá? Então, assim, sobre essa polêmica das bonecas Reborn, para você que não conhece o canal aqui ainda, esse é um canal é, que tem um quadro aqui específico para pessoas que não tiveram pai, né? E o que eu quero te trazer como reflexão e ensino desse vídeo? Não normaliza isso que está acontecendo. Não normaliza. Isso não é um mundo real. Isso é um mundo fajuto, uma realidade fajuta. O mundo real são feitos com pessoas reais que se casam, que têm filhos e constituem famílias. Se a tua avó não tivesse uma família, você não existiria. Se talvez a tua avó, tua bisavó não tivesse uma família, você talvez não teria os almoços de domingo ao redor da mesa. Você não vai conseguir fazer isso com uma boneca. Você vai rodear a mesa de boneca reborn. E vamos lá, né, gente? E quando chegar os robôs, né? Os robôs lá do Elon Musk, imagina, com é, software de chat GPT, rostinho de robô reborn, as pessoas vão começar a criar robô, vão começar a se casar com robôs, se relacionar com robôs. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Então a gente tem que voltar, dar um passinho atrás e voltar para a realidade. A realidade é nua e crua. Você tem responsabilidades, você vai se encontrar uma pessoa para se relacionar, vai casar, vai ter filhos, vai constituir uma família. Mas isso é para quem tem culhão para fazer isso. Não é qualquer pessoa. Hoje em dia, na nossa geração, o normal ficou difícil. O normal é raro. Tanto que uma mulher se encontra um homem de verdade, ela ganhou na loteria. Uma mulher e um homem que encontra uma mulher também, que não está totalmente contaminada com as ideologias, também ganha na loteria. Então, assim, galera, às vezes a mensagem pode ser dura, mas ela é necessária, tá? Então, sobre essa polêmica aí, gente, eu só oro pela vida dessas mulheres, que elas despertem desse transe que elas estão, né? E para que vocês também não caiam nesses enganos, tá, gente? Se cuidem. Eu gostaria de terminar esse vídeo aqui orando por essas pessoas e colocando isso diante de Deus para que Deus trate o coração dessas mulheres, não deixe que a gente caia em enganos também. Se você quiser, se junte aí a mim nesse momento de oração, tá bem? Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos e te pedimos, Deus, por essas vidas, por essas mulheres, que elas possam cair na real, Senhor, e entender que só Tu és Rei, que só Tu pode preencher os vazios do nosso coração, que não existe outra forma, e que não há bebê ou animal ou qualquer outra coisa, bens materiais, riquezas que possam é, preencher esse vazio do nosso peito. É só o Senhor, Jesus. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, para que elas sejam blindadas, para que não caiam nos enganos desse mundo mal. E cuida dessas mulheres, dessas pessoas que estão sendo contaminadas por tantas coisas ruins dessa terra. Eu creio na atuação do Seu Espírito Santo sobre a vida de quem vê esse vídeo. E nós entregamos tudo isso em Tuas mãos, Pai. Obrigado, Jesus. Cuida da gente. Em Teu nome, amém. Gente, Deus abençoe você. Cuide da sua vida, cuide da sua mente, cuide do seu corpo e tenha valores, princípios, né, que você segue. Conta comigo para te ajudar. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo com alguém. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.